Salve galera, tudo bem? Professor Eduardo, estamos aí para falar mais um pouquinho de matemática. No vídeo anterior, na nossa aula anterior, eu comentei um pouco sobre o conceito de função, né? A gente definiu o que era uma função, se você lembrar bem, a gente até denotou essa função como uma relação f que vai de A para B, e aí a gente comentou sobre algumas condições, né? Em termos de diagrama, quando que isso seria ou não uma função, beleza? Caso você não tenha assistido, pega aí nos vídeos do canal que você vai ver que tem um vídeo que fala sobre o conceito de função, a definição de função, alguma coisa parecida com isso, que é a primeira parte, a introdução que a gente faz para esse tipo de situação que a gente vai ter. E dentre isso, a gente comentou algumas coisinhas, como por exemplo, esse conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, foi o que a gente chamou de conjunto domínio, que é o quê? Que é aquele cara que escolhe os elementos que você vai substituir na sua função, é aquele cara que manda na sua relação, certo? E o conjunto B é o seu conjunto contra domínio, que é aquele conjunto que recebe esses valores, que recebe essa correspondência. E fora isso, nós temos também o conjunto imagem, que é um subconjunto, né? Lembrando que o conjunto imagem ele é um subconjunto de B. É um subconjunto do contradomínio, né? Se você preferir, de B ou do contradomínio, como você achar melhor. Beleza, isso foi alguns comentários que nós fizemos na aula passada, no nosso vídeo passado aí. O que eu quero falar para você hoje? Eu quero falar em especial sobre este cara aqui, ó. O que é este cara? Esse cara é o nosso conjunto domínio. E se é ele que manda na nossa função, a gente tem algumas restrições, a gente tem que ter alguns cuidados com ele. Então eu quero falar contigo hoje sobre as condições ou restrições, como você achar melhor, as condições de domínio. Não é simplesmente pegar uma função e sair aplicando. A gente tem que ter alguns cuidados dependendo da forma com que essa função apareça para nós. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: se a variável estiver no denominador, este, né, que é no caso o nosso denominador, sempre terá que ser diferente de zero. Como assim, professor? Não entendi muito. No vídeo passado a gente até chegou a fazer um exemplo desse de uma forma um pouco direta, assim, foi um exemplo que eu resolvi, mas agora eu vou detalhar um pouco mais. Olha só. Vamos pegar como exemplo a função f, que vai do conjunto dos reais até o conjunto dos reais. Quando eu defino dessa forma, fica uma coisa muito ampla, muito geral. E aí a gente tem que ter um certo cuidado, como por exemplo, se a nossa função f for definida como uma f de x igual a x mais 1 dividido por x, essa definição está errada. Por quê? Porque não é para qualquer valor real que eu atribuo aqui que vai funcionar, tá? Lembrando que esses reais aqui, ó, tá fazendo o papel do nosso A e esse cara fazendo o papel do nosso B. Então, voltando aqui, ó, o primeiro real é como se fosse o nosso conjunto domínio, como se fosse não, né? É o nosso conjunto domínio, e o segundo, o conjunto de chegada, é o nosso contradomínio. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu posso escolher qualquer valor real, que quando eu aplicar na nossa função, o resultado também vai ser um valor real qualquer. Até aí tudo bem. Mas quando a gente vê a nossa lei de formação da função, a gente tem que tomar um certo cuidado, que aí fica claro que isso não é válido. Como assim claro? Claro porque esse cara aqui, ó, a gente tem uma condição para ele. Ele nunca pode ser zero. Cadê meu apagador? Tá aqui, achei. Nunca pode ser zero. Por quê, professor? Porque não existe divisão por zero. Certo? Primeiro mandamento da matemática. Também comentei com você no vídeo passado. O nosso denominador, a partir do momento que ele é zero, não existe. Não existe eu fazer isso aqui, ó. 3 dividido por zero. Eu tenho 3 balas, vou dividir com ninguém. Não faz sentido algum. Não adianta você falar que isso aqui é igual a zero. Se é igual a zero, porque é igual a alguma coisa.
Então, se não existe, eu não posso falar que é igual. Ele não existe, que é o nosso símbolozinho. Professor, mas a vida inteira eu passei fazendo isso aqui, ó, que 0 dividido por 3 é igual a 0. Beleza, isso pode. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é. Beleza? 0 dividido por alguém, beleza, isso é 0. Agora, alguém dividido por 0 eu não consigo calcular, não consigo fazer essa divisão, sendo que eu não tenho um denominador aqui. Tá bom? Então, nossa primeira restrição que eu quero dizer é, se a variável estiver um denominador, este sempre terá que ser diferente de 0. Então, no caso aqui, ó, x mais 1 dividido por x, esta função só existe se o meu domínio estiver restrito à condição do 0. Então, como que eu posso consertar isso? Eu conserto essa definição assim, ó. A função f, ela vai dos reais, com exceção do 0, lembrando que esse asterisco significa que a gente está excluindo o valor de 0, para qualquer real. É uma forma da gente escrever esse domínio, certo? Onde a nossa função, né, é definida por f de x igual a x mais 1 dividido por x. Se eu definir desta forma, beleza. Aí eu estou considerando que esse cara nunca vai ser 0, e aí eu posso calcular, posso aplicar qualquer valor. Porque eu já sei que o único valor que eu não vou poder pegar é justamente o 0. Então eu posso pegar o menos 1, posso pegar o 1, posso pegar o menos 0,5, enfim, qualquer coisa, desde que não seja o 0. Uma outra forma que tem de escrever isto é assim, ó. Conjunto F, que vai dos reais, menos o elemento 0, até chegar no próprio conjunto dos reais. Isso aqui é uma forma alternativa. Posso escrever tanto assim, para simbolizando com o asterisco, ou desta forma, colocando o 0 entre chave, para representar que o 0 não está incluso no nosso domínio. Tá bom? Pode aparecer de outra forma? Claro que pode. Olha só, eu posso escrever a nossa função da seguinte forma. Função f de x, vou escolher assim, ó. X menos 2 dividido por x mais 3. É uma função? É, pode ser. Quero que seja definida para os reais. Beleza. Mas aí a gente tem que fazer o nosso cálculo. O que não pode acontecer? Você tem que olhar e pensar um pouquinho. No numerador, a gente não tem restrição. Até então. Tá? Aqui, qualquer valor real que eu colocar, um valor real menos 2 sempre vai dar um valor real. Então não tem problema. Porém, no denominador, a gente sabe de uma restrição, que é o quê? O meu denominador nunca pode ser 0. Então, x mais 3 precisa ser diferente de 0. E aí você calcula essa restrição. Então, x mais 3 precisa ser diferente de 0, logo x tem que ser diferente de menos 3. Então, o que significa? Significa que eu posso aplicar nessa função qualquer valor real, menos o menos 3. É o único cara que eu vou substituir aqui, e o meu denominador vai ser 0, que é o que eu não quero que aconteça. Então, como que fica a nossa definição? A função f é dada pelos reais menos o elemento menos 3, que leva para qualquer valor real. Pronto, ó. Meu domínio é qualquer valor real, menos o valor menos 3, que leva para qualquer valor real. Agora sim, a gente explicitou quem que é o nosso conjunto domínio. Lembrando que se eu deixasse somente como os reais, fica errado. Porque aí eu estou falando que o menos 3 é possível de ser atribuído. E a partir do momento que eu coloco o menos 3 aqui, menos 3 mais 3 vai ser igual a 0, que é uma coisa que eu não quero. Tá bom? Essa é a nossa primeira condição de domínio. Enquanto você anota aí, eu vou apagando aqui para a gente fazer a nossa segunda condição. Nossa segunda condição vai começar a ficar um pouquinho mais elegante agora. Olha só. Então vem aqui agora comigo. Se o numerador possuir um radical de índice par, este deve ser maior ou igual a 0. Nossa, professor, agora complicou. Eu sei. Vamos com calma aqui, ó.
Vou pegar um exemplo. Nossa função f de x, vamos fazer que ela que ela é igual a raiz quadrada de x menos 3. Simplesmente isso. X menos 3. Tá. Quando que essa função vai existir? Eu quero saber para quais os valores que eu posso aplicar aqui que isso vai ser verdadeiro. Então, a gente aprendeu que não existe raiz quadrada de valor negativo, não é? Quando o nosso índice é par, aqui dentro, o nosso radicando ele não pode ser negativo. E é justamente isso que essa definição está falando. Se o numerador possuir um radical de índice par, aqui vale 2, que é o índice par, este deve ser maior ou igual a zero. Então, o que você tem que fazer? O cara que está aqui dentro, você vai fazer que ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, você volta aqui. Então, x menos 3 é maior ou igual a zero, portanto, o x tem que ser maior ou igual a 3. O que significa que, para qualquer valor real maior ou igual a 3, essa função sempre vai existir. Se eu pegar um valor menor que 3, já ferrou, já não existe mais. Como assim, professor? Se eu pegar o 2 é um valor positivo. Eu sei que o 2 é positivo, mas substitui aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular f de 2. F de 2 seria quem? Seria 2 menos 3, certo? 2 menos 3 é raiz quadrada de menos 1. E aí, você sabe qual que é a raiz quadrada de menos 1? Ah, professor, nos complexos, não estou falando de complexo, estou falando de funções reais. Dentro dos reais, isso aqui não tem solução, não existe. Por isso que a gente está restringindo, tá certo? Agora, qualquer valor maior ou igual a 3 que eu escolher, o cara que está aqui dentro sempre vai ser positivo. Olha só, se eu pegar f de 5, f de 5 é um valor maior que 3. Então vai ficar 5 menos 3, isso aqui é raiz quadrada de 2. Beleza, raiz quadrada de 2 pode não ser exato, mas eu sei que existe. Eu sei que é um número irracional, mas ele está lá, 1,41, 42, enfim, não sei quantas casas vai aí os valores que vai, mas eu sei que isso aqui é possível, tá bom? Então, por isso que a gente tem que restringir. E como que fica, se a gente for escrever o domínio dessa função, ó? Então, para essa funçãozinha aqui, o domínio de f é igual a qualquer valor real, desde que x seja maior ou igual a 3. Pronto. É assim que a gente escreve o domínio dessa função. Qualquer valor real, tal que x é maior ou igual a 3, que foi o resultado que nós encontramos aqui, ó. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro até aí. Uma outra condição que nós temos, deixa eu apagar aqui nosso quadro, enquanto você vai aceitando. Antes de fazer a outra, eu vou fazer mais um exemplo, para tentar deixar um pouquinho mais claro. Ó. Deixa eu só apagar aqui. Essas canetas parecem que estão ficando mais fortes. Fica mais difícil de apagar, sabe? Um outro exemplo, ó. Vamos pegar aqui. F de x igual raiz quadrada de x menos mais 5 dividido por 3. Aí você fala, professor, o denominador tem que ser diferente de zero. E ele já está diferente de zero. Eu sei que 3 não é igual a zero. E como eu não tenho variável no denominador, então tá tranquilo. Beleza. Então o que é o problema? O problema é o nosso numerador. Quando eu tenho raiz de índice par no numerador, o que tem que acontecer? Esse cara tem que ser maior ou igual a zero. Então você vem aqui, pega esse x mais 5 e faz ele maior ou igual a zero. Então nosso x tem que ser maior ou igual a menos 5. Essa é a nossa condição. Professor, mas um cara maior que menos 5, eu posso pegar o menos 3. Se eu pegar o menos 3, vai dar negativo. Não vai. É isso que eu estou falando. Ó. Faz a situação. F, vamos pegar aqui, menos 1. F de menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 mais 5. Né? Onde tem x, eu coloco o valor que eu atribuí, que eu escolhi. Menos 1 mais 5, olha só, dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Ou seja, menos 1 é um cara maior que menos 5. Por isso que o resultado meu aqui foi positivo, foi possível de ser calculado. Se eu tivesse escolhido, vamos pegar um cara fora desse intervalo. Vamos pegar aqui menos 9. F de menos 9 vai ser igual a raiz quadrada de menos 9 mais 5. Menos 9 mais 5 dá menos 4. E dentro dos reais, a gente não consegue calcular isso. Por quê? Porque meu
Meu radicando aqui está negativo. Por que que deu errado, então? Porque eu peguei um cara fora do meu intervalo. Eu não respeitei a minha restrição do domínio. Beleza? Então, como que fica a nossa resposta aqui? Ó? Então, para esta função, o domínio de f é igual a qualquer x real, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 5. Beleza? Simples, tranquilo, sossegado, assim. Enquanto você anota aqui, deixa eu apagar esse outro lado agora, fazer a nossa terceira condição. Então, vindo comigo aqui agora, terceira condição que nós temos. Se no denominador tiver um radical de índice par, né, lembrando que aqui eu estou fazendo somente para índice par por enquanto, este deve ser maior que zero. O que mudou? Mudou que na condição 2 eu falei que tinha que ser maior ou igual a zero, e agora o nosso radical está no denominador. Por que mudou então? Porque agora tem que ser somente maior. Porque eu não posso considerar mais o igual. É uma junção da primeira e da segunda condição, certo? Um denominador nunca pode ser zero, e por estar dentro da raiz, ele tem que ser maior que zero. Então a gente juntou a condição 1 e a condição 2 para formar essa condição 3. Então vai ficar assim, ó. O domínio desta função ela é qualquer valor real, mas aí tem uma restrição para os reais, que é o quê? Aí você pensa, x mais 1 é um cara que está no numerador, não tem raiz, beleza, está tranquilo, não tem nenhuma restrição para ele. Já aqui, ó, o que tem que acontecer? Tem que ser maior que zero. Então você vem, x menos 2 tem que ser maior que zero, portanto x tem que ser maior que 2. Então quais vão ser os valores que eu posso aplicar para essa função? Que sempre ela vai existir, não vai dar nenhuma indeterminação, nenhuma coisa inexistente. Seguinte, ó, domínio da função f é igual a qualquer valor real, desde que x seja maior que 2. Tá certo? Ó, muito tranquilo, essa terceira condição, simplesmente uma junção da primeira e da segunda. Professor, mas e se a nossa raiz não for de índice par? Se a nossa raiz não for de índice par, fica mais fácil. Por quê? Quando a nossa raiz é, vamos por raiz cúbica, raiz quinta, mesmo que seja um valor negativo, existe, tá bom? Então, vamos fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Se a raiz for de índice ímpar, esta é definida para qualquer valor real. Então aí no caso a gente não vai ter muita restrição, a menos que essa raiz de índice ímpar esteja no denominador. Aí você tem que pegar e fazer aquilo lá diferente de zero, que o denominador ele não muda. Sempre o denominador não pode ser zero, diferente se a raiz é par ou ímpar. Agora, se essa raiz está no numerador, por exemplo, uma raiz de índice ímpar, aí você não precisa se preocupar. Para qualquer valor real, aquilo lá vai estar definido. Tá bom? E uma outra observação que eu quero fazer é o domínio de uma função polinomial, sempre é o conjunto dos reais. Sempre será o conjunto dos reais. Mas, professor, o que é uma função polinomial? São funções desse tipo aqui, ó. 1 a 1 elevado a 1 x1 mais 1 a 2 vezes x2 mais até 1 a n vezes xn, x elevado a n. Como assim, professor? Não entendi. É quando você só tem um numerador, você não tem raiz, você não tem denominador com variável, enfim, tá todo mundo bonitinho. Olha aqui um exemplo dela, ó. Alguns exemplos, né? Vou fazer uns 3 exemplos aqui para ti, ó. Uma função polinomial x mais 1. Perceba que eu não tenho raiz, eu não tenho denominador. Então eu não preciso me preocupar com as restrições que eu passei. O domínio dessa função é qualquer valor real. Qualquer cara que eu colocar aqui, isso sempre vai existir. Um outro exemplo de uma função, vou chamar aqui de função g.
x ao quadrado menos 5x mais 6. Também é um outro exemplo de uma função polinomial. Não tenho raiz, não tenho denominador. Qualquer cara que eu atribuir aqui sempre vai ser um valor real. E por último aqui, ó, um terceiro exemplo, um h de x, colocar x à terceira menos 5x mais 1. Também é um outro exemplo de função polinomial, porque qualquer valor que eu atribuir para essas funções sempre vai dar um valor real. Eu não tenho raiz, não tenho denominador com variável, então qualquer coisa funciona. Para esses três casos aqui, nosso domínio é sempre conjunto dos reais, tá bom? Enquanto você anota isso, eu vou apagar aqui o cantinho para a gente fazer um exemplo disso tudo aí. Então, deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos escolher um bem legal. Determinar o domínio da função 3, f de x igual a 3, dividido por x menos 8, mais raiz quadrada de x menos 5. Olha só que negócio legal, negócio bonito. Nossa, professor, mas nos exemplos anteriores nenhum você fez assim com duas. Pois é. A intenção é mostrar o máximo de alternativas que você tem para esse tipo de situação. Aqui não basta eu pensar nesse cara. Eu tenho que pensar nele também. Mas por que também? Porque eu também tenho essa restrição para ser seguida. Então o que a gente tem que analisar? Eu tenho um denominador com variável. Então esse cara tem que ser o quê? Diferente de zero. E eu tenho um numerador com raiz de índice par. E eu sei que esse cara aqui ele tem que ser maior ou igual a zero pela condição 2, tá? Aqui é a condição 2, ó, que a gente viu. E esse aqui é a nossa condição 1, que a gente analisou agora há pouquinho. Então eu vou separar em dois casos. Primeiro caso, x menos 8 deve ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 8. É uma situação. A segunda condição diz o quê? Diz que x menos 5 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a 5. Essas são as nossas duas condições. Mas perceba que 8 é um valor maior que 5. E aí, eu tenho que achar uma maneira correta de escrever esses dois aqui. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Domínio de f é quem? É qualquer x real, desde que x seja maior ou igual a 5. Beleza. Mas x maior ou igual a 5, sinal que eu posso escolher o 8. E o 8 não pode. Então eu tenho que tirar esse 8 também. Então x tem que ser maior ou igual a 5 e x diferente de 8. Pronto. Agora sim, qualquer valor maior que 5, maior ou igual a 5, que não seja o 8, está dentro do nosso domínio de f. Beleza? Essas são algumas condiçõezinhas. Claro que outros exemplos, outras situações vai aparecer para você. E isso só vai ficar claro se você pegar exercícios e treinar, praticar cada uma dessas restrições para você poder entender bem, tá bom? Lembrando que matemática você só consegue na raça aí mesmo, só sentando a bunda na cadeira e escrevendo, fazendo o máximo de exercícios que você puder. Não é de primeira nem de segunda que essas ideias vão entrar na sua cabeça, tá? Vem depois de muito trabalho, muito suor aí para isso aí se tornar uma coisa familiar para ti. Eu espero que você leve a sério, estude e a gente se vê num próximo vídeo aí, tá bom? Beijos e abraços, até!